Para abrir, invocando a presença do Espírito Santo de Deus, porque é um culto que nós temos que declarar que o Senhor é Deus à frente de das partes do culto. E por isso o Senhor Deus fala conosco nesta manhã. Venha, Pai, venha com o teu Espírito, venha com o teu poder, com a ação do Igrá, com tua ação, Senhor Deus, na vida de cada um daqueles que vêm, que estão chegando e que já estão aqui, Senhor Deus, para louvarmos o teu nome, adorarmos a ti, Pai. Queremos fazer o melhor para ti, Pai. E por isso, Senhor Deus, traga o teu povo, traga em segurança, em nome de Jesus Cristo. A palavra que eu vou ler está em 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Refere-se à ceia do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que o beberdes, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amados, esse é um divisor de águas na igreja. É uma coisa fundamental o que Jesus Cristo fez e que o apóstolo Paulo aqui nos recomenda, que ele recebeu de Deus essa missão de fazer e dar continuação o que o Senhor nos entregou, né? O seu corpo, a sua vida, o seu sangue, para que nós possamos referenciar isso através da ceia do Senhor, que é algo que não tem como, é uma aliança, né? E por ser uma aliança, é uma aliança perpétua, que Deus não quer que nunca deixamos de fazer. Portanto, nesse momento nós entregamos a nossa vida, entregamos a Deus tudo que vai ser feito neste dia, em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor, vamos louvar a Deus com nossos louvores. Amém, queridos? A cidade
tens outro Deus além de ti, Pai. Aleluia, glória a Deus. Quero cumprimentar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Cumprimento você, meu amado irmão, minha amada irmã, que nos assiste em casa pelas redes sociais. Graça e paz, seja bem-vindo, seja bem-vinda, no nome de Jesus. E eu quero te convidar, meu querido irmão e minha querida irmã, abra sua Bíblia no livro do profeta Abacuque, Antigo Testamento. Profeta Abacuque, aleluia, glória a Deus. Eu quero dizer para você nesta manhã, aleluia, que o Espírito Santo de Deus, Ele também veio para nos avivar. Ele desceu sobre a igreja para nos avivar, aleluia. Livro do profeta Abacuque, amém, obrigado Alexandre, aleluia. Capítulo 3, a partir do versículo 1 ao versículo 3. E a palavra do Senhor diz assim: oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze conhecida na tua ira. Lembra-te da misericórdia. Deus, vem de Temã, e do monte Parã, vem o santo, a sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. Até aqui, Pai, no nome de Jesus, ainda nesse espírito de louvor e de adoração, te agradecemos pela tua palavra, que é boa, é pura e é perfeita para nós, e a tua palavra se renova a cada dia em nossas vidas. Fala conosco, ó Espírito Santo de Deus, aquilo que o Senhor tem para a tua igreja, no nome de Jesus, amém. Graças a Deus, podeis assentar, aleluia. No tempo do profeta Abacuque, era um período de apostasia, era um período de afastamento, de quê? De Deus. Isso é apostasia, é o afastamento das coisas de Deus, é o apagar delas, é a substituição. E aí dentro disso, há conflitos que existiam em Israel. A falta de busca, as profecias de Deus contra Israel, o castigo do Senhor. Mas aí nesse tempo Deus levanta um profeta. Ele inicia a oração em forma de canto assim: Senhor, eu estou alarmado com as coisas que o Senhor está dizendo para mim, das coisas que o Senhor está descortinando, das coisas que o Senhor está trazendo uma revelação daquilo que vai acontecer. E ele começa a louvar a Deus, igual nós fazemos aqui no início do culto, né? E ele começa uma oração em forma de canto, né? Orando e cantando. Isso me faz lembrar lá de Paulo e Silas na prisão, onde eles estão nas cadeias e orando e louvando e cantando o Senhor. Deus destrói as cadeias, rompe os grilhões, há um tremor, há um terremoto, e Deus traz ali
uma conversão no final das contas daquele carcereiro. E Abacuque tenta, no seu chamado profético, no seu tempo, trazer o povo à centralidade de Deus. E eu quero dizer para você nesta manhã, Jesus é o centro. Você pode repetir isso comigo? Jesus é o centro. E quando a gente tira Jesus do centro, e o homem se coloca no centro, há uma verdadeira escuridão. Porque o homem tenta roubar a glória de Deus, aquilo que Deus tem para ele. E aí os dias ficam mais escuros, ficam mais tempestuosos, porque Deus já não é mais o centro. Isso vai acontecendo no decorrer da história do nosso mundo. Com o avanço de muitas coisas, da tecnologia, da ciência, da descredibilidade, consegui falar, da igreja. É interessante isso, porque quando vemos Pedro e João subindo a Formosa, não tinha dinheiro, mas tinha poder. Não tinha nem prata e nem ouro, mas tinha milagre. Não tinha dinheiro, mas tinha a glória de Deus. A igreja se estabelece, ela cresce, ganha muito dinheiro. Igrejas adornadas em ouro, grandes catedrais, ela se levanta, multiplica, mas a centralidade do Senhor vai ficando de lado. Novas igrejas surgem, novas doutrinas, doutrinas de anjos, doutrinas de diversas coisas, onde Jesus não é mais o centro. E aonde o homem vira o centro, aí começa a apostasia, isso começa o afastamento do Senhor. E a gente se pergunta, o que aconteceu? Muitas coisas. Muitas coisas. A nossa igreja hoje está às portas de uma campanha pela busca, uma campanha nacional no Brasil inteiro, da Igreja Metodista, na busca de um reavivamento. Está lá. Um reavivamento da igreja. A liderança enxergou que é necessário, que é preciso. Por quê? Porque para a gente se chegar mais para Deus. Para a gente estar mais perto de Deus. Abacuque vivia um período de apostasia, do afastamento, e eu fico me perguntando, que período nós estamos vivendo? Será que estamos vivendo um período de afastamento de Deus? Eu não falo da Igreja Metodista em Itaipuaçu, não. Eu falo num contexto geral. Será que a igreja hoje, num contexto geral, vive um afastamento do Senhor? Vivemos, no nosso tempo, diversas divulgações. Você entra no YouTube e você vê isso. De teorias da conspiração, de o dia do fim. Tem gente que diz o dia do fim. A palavra de Deus não diz. Doutrinas onde ou o homem, ou um anjo, ou qualquer outro espírito toma o lugar de Deus, como se isso poderia ser possível, mas não na questão universal, não na questão dos céus, não na questão da sua glória, mas na vida de cada pessoa. E oferece muitas coisas. Tem gente que vende o céu. Quem dá mais? Quem dá mais? Tem gente que fala assim, quem dá mais vai para o céu. Quem não faz determinada situação, quem não se batiza pela segunda vez lá no Rio Jordão, está fora.
Pessoas que se submetem a doutrinas humanas e não a de Deus. E não da doutrina que está escrito na palavra. Acompanhe comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Aleluia. Atos 2, logo lá no início, versículo 42. Está escrito assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então há uma doutrina bíblica. Os apóstolos pegavam a doutrina da palavra. Orem sem cessar. Paguem o mal com o bem. Exortando, edificando, levantando. Sem enganações. Sem falsos milagres. Existem falsos milagres. Você sabia disso? Que existem falsos milagres? Tem um filme. Meu Deus. Fé demais. É até um trocadilho, né? Fé demais não cheira bem. É um filme de comédia, mas retrata uma realidade. Havia um grupo de pessoas que iam de cidade em cidade. E ali eles contratavam outras pessoas para se fingirem de cadeirantes, de cegos, de um monte de coisa, né? E ali eles fingiam que oravam e aí as pessoas levantavam e eram curadas. Se a gente seguir na palavra de Deus, e existem pessoas assim, havia um feiticeiro, um mago chamado Simão, que no decorrer do livro dos Apóstolos, que ele vê o Espírito Santo operando na vida dos apóstolos, ele fica maravilhado com isso. Fala, eu quero esse negócio aí, quanto é? Eu quero pagar. Mas o Espírito Santo não pode ser comprado. Não é possível pagar em dinheiro isso. Abacuque vivia um tempo de apostasia e eu me pergunto, qual tempo nós vivemos se nós não vigiarmos? Se nós não trouxermos a centralidade para Cristo, temos que ter esse cuidado. Graças a Deus nós temos tantos. Os pastores aqui têm tido zelo pela vida da igreja, aleluia. Mas nós devemos ficar atentos a novas ondas de doutrinas. Não tem nada novo. Tudo está aqui na Bíblia. Às vezes o homem gosta de inventar algumas coisas. Doutrinas humanas. Aí faz uma mistureba. E aí você vai em determinado lugar, tem lá no meio do culto, aí o cara fala assim, pega aqui a arruda. Meu Deus! Coloca o nome no mel. Coloca o nome dentro desse pote. E não há base bíblica para isso. A palavra ela não é cristocêntrica, isso é Jesus no centro. Onde se é falado, Jesus veio para curar, libertar e salvar. Está lá, o Espírito Santo foi derramado sobre mim para trazer o quê? Vistas aos cegos, levantar os coxos, né? Está lá para trazer cura, para trazer libertação, para trazer palavra de salvação. Abacuque fica alarmado, porque aquilo que o Senhor estava trazendo para ele era uma palavra assim, eu vou destruir, eu vou abater. E ele clama ao Senhor, em forma de canto. Ora ao Senhor, melhor dizendo, em forma de canto. Chamando a atenção do povo para que abandonasse a apostasia. É interessante isso, porque quando a gente olha no Antigo Testamento e olha sobre Israel, Israel constantemente cocheava, né?
Tem até lá com Elias, fala assim, ou você adora Baal ou você adora Deus, escolhe. Mas não fica cocheando, não. Escolhe um ou outro. Israel constantemente vinha a palavra de exortação, ó Israel, volta para mim, se tu voltares para mim, eu voltarei para você. E aí é interessante, quando Israel se voltava, Deus ia lá e operava, e dava vitória, e restituía. Mas quando o povo desobedecia, estava sujeito às coisas dos inimigos. Estavam sujeitos aos inimigos. E assim se deu. E assim se dá nos nossos dias. Onde o afastamento de Deus. Pastor, e como nós nos afastamos de Deus? Quando nós deixamos de orar. Quando nós nos afastamos de Deus? Quando deixamos de ter um coração quebrantado. Quando nós nos afastamos de Deus? Quando deixamos de buscar um desejo ardente pela santidade. Quando nos afastamos de Deus? Quando deixamos de dar o foco na cruz. O Salmo 1, ele fala de dois caminhos. Fala de uma árvore, que as suas raízes se alimentam de um ribeiro, que a folha não murcha, e que no devido tempo aquela árvore dá o seu fruto. Deus está fazendo aqui uma comparação do homem que busca a justiça, que é a árvore que ele vai ser, se ele seguir nesse caminho. E ele fala também do caminho do ímpio, que esse ele vai cuidar. E há um terceiro caminho. Que caminho é esse? É o caminho da cruz. É o caminho da redenção. É um caminho de renúncias. Na nossa caminhada de fé, na nossa caminhada com o Senhor, devemos fazer algumas renúncias. Devemos renunciar a algumas coisas da nossa vida. Aquilo que fazíamos antes, não fazemos mais. Preciso renunciar. Tenho alguma dificuldade de renunciar a determinadas coisas. Preciso orar mais. Preciso ter tempo de me dedicar mais. Experimenta fazer parte dessa campanha. É uma sugestão minha. Se você não tem o costume de ter um momento de Deus diário com o Senhor, um café, um lanche, um almoço, uma janta, não importa, é um bom treino para você. Nesses 21 dias, investir. Não é tirar tempo, não. É investir o seu tempo. 30 minutos buscando a Deus. Ora, fala com Deus, faz uma oração em forma de canto, lê a palavra, mas tira uma dedicação. É um bom início, não é verdade? É um bom começo, para que haja um reavivamento. Deus, com o seu poder, com a sua graça, com a sua misericórdia, derrama o Espírito Santo em Pentecostes. O povo é cheio, aqueles que estão lá no cenáculo aguardando. O Evangelho se espalha de uma forma tremenda. Há momentos que os discípulos, os apóstolos chegam em lugares que as pessoas ficam, estão chegando aqueles que vêm trazer uma perturbação, que estão assim, trazendo transtornos. Porque você chegar num lugar onde há uma adoração de outros deuses e você prega que há um único Deus, você prega que esse Deus não tem mais, você começa a criar uma destruição ali. Wesley, quando ia das cidades lá na Inglaterra pregar a palavra, das vezes que ele não era apedrejado ou expulso daquele lugar, onde ele conseguia e Deus operava ali, as tabernas de bebidas eram fechadas. Perdiam seus negócios. Vão gostar dele? Dificilmente. Mas as pessoas paravam de beber. Brigava até por melhores condições de trabalho. Dos homens nas minas de carvão, fazia as visitas às prisões, para tentar, apesar daquela pessoa estar pagando por um erro, por um preço,
que ela cometeu alguma coisa, mas tentar levar um conforto para que naquela vida também houvesse salvação, uma esperança. Esse é o objetivo. E nós, onde estamos? Prosseguimos nos afastando, tirando a centralidade de Jesus? Ou voltamos naquilo que está escrito na palavra, e o Senhor escreve no livro das Revelações, no livro do Apocalipse, voltar ao primeiro amor? Porque quando a gente está no primeiro amor, a gente faz tudo, não é verdade? Pulo, dou cambalhota, faço um monte de coisa. Pastor, tô aí, conta comigo. Pula, eu pulo. Vai pular. E Abacuque faz um clamor alarmado com as palavras de Deus que trouxeram para ele, dizendo: aviva a tua obra, Senhor. E às vezes no caminhar da nossa vida nós precisamos falar: Senhor, aviva a tua obra na minha vida. Porque nós somos imperfeitos, somos falhos. Às vezes a gente querendo acertar erra, não é verdade? A gente quer às vezes acertar e às vezes erra. E precisamos buscar em Deus e torná-lo o centro das nossas vidas. Eu quero dizer para você, você não é o centro. Não é. É porque o nosso egocentrismo, às vezes, nos coloca nessa situação, onde você pensa que você é o centro de todas as atenções, mas você não é. A sua esposa também não é o centro de todas as coisas. O seu marido também não é. O seu filho também não é. São pessoas importantes para as nossas vidas. Mas não são o centro. Porque se Jesus não for o centro, ai de nós. Devemos buscar centralidade em Jesus e não no homem. Centralidade em Jesus e não nos milagres. Centralidade em Jesus. Buscamos muito as promessas, mas não o dono delas. Buscamos às vezes muitos milagres, mas às vezes não o dono deles. Nesse mundo corrido, fast food, onde às vezes a igreja parece que é um shopping, um aeroporto. O que significa isso? É só um lugar de passagem. Você está passando ali. Você mora no aeroporto? Fica ali? Não. No shopping também não, você vai lá rápido. Estou dizendo que você vai morar na igreja, não. Mas a igreja acaba se tornando um lugar semelhante a esses. Que você vai lá, compra um negócio e vai para sua casa e está satisfeito. Às vezes você vai lá, quer um milagre, pensa que está comprando ele, às vezes até consegue, porque Deus é cheio de graça e misericórdia. E tchau. E nunca mais. Apertou o calo, aí volta no shopping, volta na igreja. A igreja não é um lugar, também não é um prédio, mas ela se reúne em lugares, se reúne em casas, se reúne no prédio. Essa é a igreja. Mas o lugar que nós nos reunimos não pode ser um lugar de passagem. Pode ser algo que dá e passa. Opa, consegui minha bênção, tchau, adeus, bye bye. Até um dia. Ou até nunca mais. Deus me livre. Deus nos livre. Deus livre você que nos assiste. A igreja não é um aeroporto, a igreja não é o McDonald's, que a gente entra na fila e quer rápido o sanduíche e a batata, que é boa, mas você come e acabou. É um alimento que quando você come vai para o ventre e depois vai embora. Não é verdade?
A igreja não é um fast food. Não podemos tirar a centralidade de Jesus, onde queremos coisas rápidas, instantâneas, e se não aconteceu, eu vou para outra. Se não acontecer a minha vontade, aquilo que eu quero, tchau, e busco outra. E vou assim, aí de repente na outra consigo alguma coisa. Aqui, aonde eu não consegui mais, tchau, vou para outra. Shopping é assim. Você vai em um, o estacionamento do outro é mais barato, vamos naquele lá. O de Itaipu tu paga um valor, tu fica lá o dia inteiro. O do Plaza é mais caro. Mas as lojas, talvez tenha mais lojas, tem mais lojas lá, né? A igreja também não é uma loja. Não é. Mas a igreja é a Assembleia dos Santos. É onde Deus nos chamou para estarmos reunidos, juntos, orando, em comunhão, recebendo o Espírito Santo, nos enchendo, nos edificando, nos levando para um caminho de salvação, de cura, de tratamento, de libertação. Do que, pastor? Da nossa saúde física, mental, espiritual. Não posso abolir os médicos, jamais, né? Somos corpo, alma e espírito, né? E se na nossa busca, se precisamos de um psicólogo, de um psiquiatra, de um médico, vamos juntar, vamos unir. A igreja não é um lugar, não é um prédio, não é um aeroporto, não é um shopping, não é uma loja. Mas a igreja se reúne e acontece aquilo que está em Atos 4:31. Quando a igreja estava junto, unânime, e orava, o chão tremia. Havia um terremoto. Eu quero isso, mas não consigo fazer sozinho. Eu preciso de vocês. Vocês precisam de mim. Um precisa do outro. Porque lá estava escrito, é unânime. É o quê? Uma mesma direção, um só pensamento, uma unidade. É um corpo. Somos muitos, a palavra diz isso. Mas é um único corpo e Jesus é o quê? É a cabeça, é o centro. Quem comanda é Ele. Ele vira para a direita, para a esquerda, a igreja vai para a esquerda. Ele vira para a gente, vai em frente, dá a volta. Seguindo os comandos do Senhor. Fique de pé, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Deus não está morto. Ele vive. Ele ressuscitou no terceiro dia. Jesus vive. Alegre-se comigo nesta manhã. Ele vive e está à direita do Pai. Aleluia. É nosso advogado. Aleluia. Que alegria. A presença do Senhor traz alegria para a nossa vida. O derramado Espírito alegra o nosso coração. Aleluia. Alegre-se nesta manhã, porque Jesus vive. Alegre-se nesta manhã, porque você está vivo. Aleluia. Agradeça a Deus. Agradeça a Ele, você está aqui comigo, podendo louvar a Deus. Você é livre. Você é livre. Nós não vivemos num país que colocam crentes na cadeia. Aleluia. A gente tem a liberdade de estar aqui no culto. Glória a Deus. Tem gente que já foi preso e morreu na cadeia por causa disso, por causa do Evangelho. Mas nós não. Somos livres em Cristo Jesus, que é o centro da nossa vida, que é o centro, Ele é o centro. Pai, no nome de Jesus, nós oramos a Ti, Senhor, nesta manhã,
e pedimos ao Senhor: reaviva a tua igreja, Senhor. Acende a chama em nossos corações, derrama sobre nós a dinamite, o poder, o dínamos, Senhor, e explode, Senhor. Ah, Deus, o inferno, usa-nos, Senhor. Ah, Deus, da forma que o Senhor quer, como o teu instrumento, Senhor, como a tua ferramenta, Pai. Ah, Deus, eis-nos aqui, Senhor, glorificando o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Nós te glorificamos, Senhor Jesus, porque o Senhor fez aquilo que ninguém poderia fazer. O Senhor levou sobre si, ah, Deus, todo o pecado do mundo e as pisaduras. Por ela nós fomos curados, Senhor. Ah, Deus, todo o peso, aleluia, foi levado por ti. Nesta manhã eu declaro na sua vida, eu profetizo que saia todo o peso dos teus ombros, aleluia, que saia todo o peso da sua mente, que o Senhor nos renove, que o Senhor nos dê um tempo de avivamento, de reavivamento da centralidade do Senhor Jesus, aleluia, e que venham tempos proféticos na vida da igreja, aleluia, de busca, de comunhão, de santidade, de oração, de choro, aleluia, do derramar, do se derramar, no nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor nesta manhã com alegria. Leva-me além, a todas as alturas, onde ouça a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida, Jesus, espera teu sangue.
sangue, nada além do sangue de Jesus. Mas nesse momento que nós vamos ministrar a ceia do Senhor, no Evangelho, no 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, 1 Coríntios 11, 23, fala que, bota aqui, Tiago, 1 Coríntios 11, 23, diz o seguinte, que eu recebi do Senhor aquilo que vos entreguei, né? Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele pegou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Faço isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Faço isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Então, esse é um momento, amados, que eu considero, como falei no princípio aqui, divisor de águas do cristianismo. Eu sempre gosto de lembrar que Jesus Cristo, quando estava ali, me remeter àquela cena, né, de escolher um lugar, escolha, vai lá e tem um lugar preparado, é um cenáculo, uma mesa em forma de U, né, uma mesa grande em forma de U, aonde Jesus ficava no vértice do U. Aí ficava aquele U e aquela mesa que faz assim, né? E os discípulos de um lado, de outro. E Jesus ali fazendo a parte mais, depois de ter vindo lá do monte, né? Que tudo aquilo que ele passou, que suou sangue. Porque ele tinha uma missão aqui, para você e para mim. E esse momento é um momento que a gente recorda tudo isso, traz isso para a nossa mente. A gente faz isso uma vez por mês, no primeiro domingo. John L. fala que a gente podia tomar ceia todo dia, porque é algo tão importante, tão para nossas vidas. Mas o que importa não é somente comer o pão e beber o cálice, mas o importante mesmo é você saber o que você está fazendo. E dar valor a isso, valorizar esse ato. Porque Jesus ali, ele ia para a cruz. Ele estava indo para a cruz. E pegou o pão e disse assim, este é o meu corpo, e partiu o pão. Ou seja, ele partiu ele mesmo. Ele se partiu ali. Disse, sou o meu corpo. A partir de agora, eu já não vou mais estar nesta terra. Eu vou partir. E vocês, 12, sendo que tinha um que era traidor, mas eram os 12. A gente tem que saber que nem todo mundo é santo. Todo mundo tem gente que, né? Mas os 12 representam o quê? As 12 tribos de Israel. Eu queria lembrar de um hino que talvez aquele senhor ali, eu não sei se ele é o Quindim ou se é o... esqueci o nome. É o senhor mesmo. Quem é o Quindim eu não sei. Você e o Robert Doce de Coco é ele, então acertei. Falando o seguinte, lembrando aquela música Israel. Eu nunca mais ouvi aquela música Israel. Não sei se você lembra dessa música Israel. Tinha um louvor chamado Israel, se cantava esse Israel. Que nós somos o Israel aqui. Aí quando você vai trazer os 12 discípulos, e eu que trabalhei em laboratório, eu sei, aquilo ali era um laboratório. Um laboratório para dizer o quê? Nós vamos multiplicar. Os 12 era a nação de Israel. Mas a nação de Israel se multiplicou com Jesus Cristo. Nós somos os Israel de Deus. A música era assim. Nós somos o Israel de Deus. Então, ali, aqueles 12, ele estava multiplicando. Eu estou partindo meu pão para nascer. Aquilo que Abraão profetizou, né? Desde Abraão, né? Eu te farei uma nação e abençoarei todas as famílias da terra, inclusive a nós. Então, esse legado, esta aliança chegou até nós através
do partir do pão. Ele disse: este é o meu corpo que eu vou dar para vocês. E à medida que você come esse pão, você se torna corpo de Cristo. Eu vou para o Pai, mas vocês vão ficar dando continuidade a esta missão que eu fiz aqui na terra. Ah, amados, como referência maravilhosa é esse pão. E o pão representa isso. Nós somos o corpo de Cristo. Não foi Paulo que disse isso? Aqui na... Então esse é o momento que a gente deve prezar e fazer com que nós possamos... Pode ligar o alarme, pode ligar. O que acontece? Nós temos que ter essa ciência lá de comer do pão e beber do cálice, né? Que referência, porque este é o meu corpo e o suco de uva é referente ao sangue dele, né? Então nós vamos fazer isso agora, né? Eu queria chamar o São Cleide aqui, o pastor Alexandre, que está aqui comigo, junto com essa mesa. Aí eu tenho que pensar, por que eu chamo hoje eu vou fazer por que chamo a nossa irmã? Ela é consagrada ao ministério do santuário. Ela que sempre prepara a ceia, com o amor de Deus, está sempre fazendo isso dentro de um, né, não ritual, mas de uma forma que ela faz com muito amor e carinho, que eu conheço a Cleide, Deus escolheu a Cleide para estar aqui. E o pastor Luiz também, o pastor Luiz e o pastor Alexandre, né? A gente está aqui como sacerdócio. Eu estava lembrando do sacerdócio, né? Coisa, porque que a Arca da Aliança, o que representa a Arca da Aliança, né? Dentro da Arca da Aliança tem o quê? Tem o maná, que representa o pão vivo que desceu do céu. Tem ali a vara de Arão, que representa o sacerdócio. E que tem ali também a vara de Arão. Não, tem a vara de Arão, que representa o sacerdócio. E tem os 10 mandamentos, a tábua de aliança, que representa a palavra de Deus. Eu acho muito bacana isso, as coisas estão dentro da nossa mente, né? Então vamos colocar nossa vida diante do Senhor, pedir perdão dos nossos pecados, porque você é santo, sim, porque você vai receber remissão de pecados toda vez que pede perdão. O sangue de Jesus é suficiente para nos perdoar. Amém, Jesus? Coloque sua vida diante do Senhor nesse momento. Faça uma reflexão. Se você falou alguma palavra contrária, se você pensou em alguma coisa errada, o pensamento nosso viaja tantas coisas, meu Deus. Não deixes cair em tentação, nos livra do mal. Então a gente pensa em coisas que não vale a pena. E a gente pede perdão nessa hora e é purificado pelo sangue. Este ato aqui agora, que nós vamos tomar o corpo e o sangue, referente do sangue. Agora eu vou fazer um trabalho de sacerdócio. Eu vou pegar e vou somar as nossas orações para levar ao céu. Repita comigo agora assim: Senhor meu Deus, perdoa os meus pecados, por pensamentos, por palavras, por olhares, por atitudes que não convêm à santidade do Senhor. Perdoa-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nesse momento nós vamos pegar os elementos da ceia e voltar para os nossos lugares e vamos juntos tomar a ceia do Senhor. Pode vir aqui e pegar. Eu vou consagrar os elementos, perdoe. Senhor, eu consagro aqui a paz, o pão. A partir de agora esse pão não tem a característica dele que foi feita com farinha. O importa é que nós consagramos ele como referente ao corpo de Cristo, porque nunca vamos conseguir fazer o pão que Jesus comeu, mas aqui é referente ao corpo de Cristo. Da mesma forma, o suco de uvas representa o sangue de Jesus. À medida que comermos e bebermos, estamos comendo em memória do Senhor, em nome de Jesus. Pode vir aqui e pegar os elementos da ceia e voltar para o seu lugar. Deus, Senhor,
os homens, para nós imperfeitos, mas o Senhor nos chamou, Pai, para nos justificar de todo pecado, de toda injustiça. O seu sacrifício é suficiente para nos perdoar de nossas imperfeições, das nossas falhas. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E nós nos tornamos verdadeiro pão aqui na terra. Sal e luz, como Jesus diz, nós somos o sal e a luz dessa terra. Mas não podemos deixar o sal se tornar insípido, que não será pisado pelos homens, será escândalo. Jesus, obrigado, Jesus, por este momento de reflexão na tua presença. E nesse momento, nós vamos comer do pão que representa o corpo de Cristo. Amém? Coloca o pastor Alexandre, vai estar fazendo esse ato nesse momento, falando em nome de Jesus. Aleluia. E ao pegar o pão, o braço partiu e disse: este é o meu corpo. Comamos todos juntos. Aleluia. Depois de ter partido o pão, tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança. Fazei isto todas as vezes que se reunirem. Bebamos todos. Aleluia, Jesus. Diga palavras ao Senhor de adoração. Comece a adorar a Deus. Comece a falar com Ele. Sacramento. Saiba que quando se faz uma aliança do homem com o homem, uma das partes pode falhar. O casamento é assim, por isso o casamento não é um sacramento, mas o verdadeiro sacramento é uma aliança do homem com Deus. Quando você come do pão, você não está fazendo aliança com homens, nem com ninguém. Você está fazendo aliança com aquilo que representa Cristo. Quando você bebe do suco de uvas, você está fazendo referência ao sangue de Jesus. Então esse aqui nunca falhou e nunca vai falhar nas promessas que Ele tem para você. Amém? Pode vir dificuldades, lutas, doenças, ameaças, mas Ele é fiel. Mesmo nós podemos ser infiéis, mas Ele nunca deixará de ser. E o batismo, amados, Ele escolheu a água para a gente se batizar. Ele não é uma aliança com o homem, é aliança com a água. A água representa as tábuas da aliança que está dentro. É a palavra de Deus. A água é a palavra. Então, quando nós batizamos ali, nós estamos entrando nas águas, sendo sepultados no batismo para nascer uma nova criatura. A aliança é com a água, é com Cristo, que representa aquelas águas de batismo, a purificação. Então, essas duas são sacramentos que são sagrados.
São ordenanças de Cristo, de Deus na palavra de Deus. Amém, querido? Nesse momento agora nós vamos louvar a Deus com nossos dízimos e as nossas ofertas. Coloque sua vida diante do Senhor. Traz o melhor para o Senhor. Aquilo que você puder trazer. Se não trouxer também, traga o seu coração, né? Mas devemos trazer os nossos dízimos e as ofertas à casa do tesouro, como sempre foi dito, não só em Malaquias, mas também está referenciado com Jesus Cristo, falou para não trazer o dízimo da hortelã, mas que deva trazer o dízimo. E também fala também em Hebreus que nós devemos trazer os nossos dízimos e as ofertas à casa do tesouro, para que haja palavra, para que haja mantimento, que é a palavra de Deus aqui na igreja do Senhor. Amém? Ou vamos louvar ao Senhor trazendo nossos dízimos e as ofertas. Amém? Onde for me seguirá no lugar das minhas mãos, prosperará a minha saída, bendita será sobre minha alma promessa. Os dízimos da sua casa, Pai, as ofertas, os dizimistas, os ofertantes, Pai. Pai, coloco diante de Ti, Pai, cada vida, Senhor.
cada um, Pai, que pôde ofertar, que pôde dizimar, que tem esse entendimento, Pai. Que o Senhor venha abrir portas, que o Senhor venha multiplicar, Pai, que nada venha lhe faltar, Senhor. Pai, aqueles também que não têm o entendimento ainda, Pai, que o Senhor possa acender a chama, Pai, no coração, Pai, e ter o entendimento, Pai, e a obediência a Ti, Pai. Pai, abençoa, Senhor, a Tua casa. Pai, que os proventos daqui venham se multiplicar, Senhor. Pai, que todas as despesas, que tudo que tem que ser, Pai, feito, que seja feito, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor possa multiplicar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Aleluia. Senhor, nós te louvamos, Pai, por mais uma vez estarmos aqui na tua casa, Deus. Neste domingo, Senhor, e queremos clamar a ti, Deus, por esses pedidos, Senhor. Deus, tu sabe o que está escrito em cada papel, Pai. O Senhor sabe aquilo que está no coração dos teus filhos, que estão nesta manhã aqui na tua casa, Senhor. Basta uma palavra tua, Senhor, para o milagre acontecer, Senhor. Basta, Senhor, que o Senhor estenda a tua mão poderosa para os enfermos serem curados, Senhor. Para a porta de emprego serem abertos, Senhor. Para coração que estão duro, Pai, possam se converter, Senhor. Eu não sei o que está aqui, mas o Senhor sabe. Senhor, nós entregamos nas tuas mãos, crendo, Pai, que haverá testemunho na tua casa, crendo, Senhor, que o Senhor já está liberando os milagres, Senhor, crendo, Pai, que os sinais já estão acontecendo no mundo espiritual, Pai, já está acontecendo, Pai, e já está chegando na vida de cada um que te pediu, Senhor. Nós entregamos tudo nas tuas mãos, porque não há um melhor lugar, Deus, porque o Senhor sabe a resposta, Pai, para cada pedido que aqui foi colocado.